Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora em que me estão a ouvir. Estamos aqui uma vez mais para as Mau Talks e hoje, nesta rubrica que é o Amar com a Sem Sol, vamos falar desta questão nos relacionamentos, de quando um puxa e o outro não empurra, ou não empurra e não ajuda a empurrar e não faz nada, não é? Isto o que é que quer dizer? Não sei se vocês já tiveram essa sensação em algum relacionamento de estar ou a remar contra a corrente, a querer caminhar numa direção e sentir que a outra pessoa não está a fazer o mesmo esforço, ou até parece que está a fazer um esforço no sentido oposto, ou se vocês sentiram já alguma vez que remam em direções diferentes. Parece que de repente nós estamos a remar numa direção e olhamos para o lado e o nosso companheiro ou a nossa companheira parece que está a remar noutra direção, a tentar ir por outro caminho. Essa sensação, muitas das vezes, quando nós nos damos conta disso num relacionamento, gera um pouco começa a gerar algum desconforto, até às vezes que nós nos apercebemos disso demora às vezes um bocadinho de tempo. Depois pode gerar frustração, porque nós estamos a tentar às vezes até fazer entender as coisas, ou explicar, ou querer que a outra pessoa veja aquilo que nós vemos, ou sinta aquilo que nós sentimos, e isso às vezes não acontece. E depois, muitas das vezes, quando esta situação, esta dinâmica acontece com mais duração, o que acontece muitas das vezes é que começa a haver o sentimento na relação da pessoa se sentir que está sozinha na relação, que não estão os dois a remar para o mesmo lado, não têm a mesma visão, não se projetam os dois no futuro da mesma maneira. Então acaba por, de alguma forma, existir essa sensação de que, apesar de ter alguém ao nosso lado, estamos sozinhos, não é? E eu hoje quis falar aqui um pouco disto porque acho que é mesmo muito comum que isto aconteça. Não quer dizer que seja na relação em geral ou em tudo, mas às vezes até em certos aspectos da convivência ou certas problemáticas que se possam viver dentro da relação, que às vezes até outras áreas da relação até podem estar bem, mas numa determinada área isto acontece, não é? Pronto, e hoje queria falar aqui um pouco disto porque acho que é bastante comum e, regressamos sempre por um lado ao tema da comunicação, é um facto, mas às vezes não é só isso, às vezes é realmente não nos irmos, diríamos assim, atualizando, não é? Em relação àquilo que é a relação e também que é o outro, não é? Pronto. Ou seja, por exemplo, nós começamos a relação de uma determinada maneira, ela vai evoluindo, vai crescendo, etc. Mas temos, por assim dizer, a versão 1.0 da relação, não é? Às vezes a relação sofre grandes transformações e eventualmente pode se tornar a versão 2.0. E o que acontece aqui muitas das vezes é que ao longo de muitos anos também o facto de irmos olhando para o outro sempre um pouco da mesma maneira, vamos criando dinâmicas que de alguma forma criam às vezes alguns, diríamos, conformismos, algumas mecanicidades que se arrastam, não são positivas, mas nós às vezes não sabemos bem como lidar com elas e vamos deixando andar, não é? Quando eu falo em mecanicidade, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que às vezes são daquelas coisas que nós no dia a dia, nos nossos diálogos, repetimos as mesmas frases ou começamos as mesmas discussões da mesma maneira, elas evoluem da mesma maneira, acabam da mesma maneira e são recorrências. Nós às vezes não sei se até que ponto nos damos conta, mas estamos a repetir a mesma coisa e não conseguimos sair disso, não é? Sair dessa dinâmica e muitas das vezes nem nos damos conta que a temos de uma forma tão mecânica, não é? Pronto, não é consciente, porque se fosse consciente nós realmente daríamos conta porque é que eu estou a repetir isto, já sabemos a história, nós já sabemos como é que começa, já sabemos como é que se desenvolve, já sabemos como é que vai acabar, porque é que eu estou constantemente a repetir isto, que é um desgaste, não é? Mas esse desgaste
vem também, por um lado, do hábito, não é? Por outro lado, também, muitas das vezes, da questão mesmo de não se comunicar as coisas como de uma forma entendível e que possa realmente chegar a outra pessoa de outra maneira. E muitas das vezes também, mesmo pelo facto de não nos tornarmos conscientes de que é uma situação que se está a repetir, não é? Porque se nos dessemos conta que a situação se repete e que de alguma forma é desgastante e inútil, porque se ela se repete sempre da mesma maneira e não atingimos resultados diferentes, é inútil, não é? Continuar naquela repetição, simplesmente só gera desgaste de energia, desgaste na relação e não tem resultados positivos. Então, eu tento sempre fazer aqui uma abordagem de trazer consciência. E o que é trazer consciência? Pois é auto-observarmos nos momentos em todos os momentos, na realidade, mas nas nossas interações com a nossa família, num relacionamento de casal, é muito importante que nós possamos observar o outro, estar sempre no momento presente, de uma forma fresca, como se fosse a ver o outro sempre pela primeira vez, e ao mesmo tempo fazemos isso, também vamos observando-nos a nós próprios para ver o que é que acontece no nosso interior, que emoções é que eu estou a sentir, que emoções é que estamos a pensar, como é que eu ajo ou reajo às interações, se essas interações, se esses pensamentos, se essas emoções vêm do meu coração ou vêm da minha mente, dos meus medos, das minhas inseguranças, das minhas preocupações, das minhas ansiedades, ou vêm do espaço de confiança no outro, de amor em relação ao outro, de respeito em relação ao outro. Porque quando nós fazemos as coisas desde o espaço, lá está, do medo, da insegurança, da preocupação, aquilo que sai de nós ou que transpira sempre é tenso, não é? Tem alguma tensão, tem alguma, muitas das vezes, irritabilidade ou frustração ou ansiedade. Isso é sempre percebido pelo outro que, se também estiver num espaço de não observação, não é? Não se estiver a observar, o que vai fazer é reagir também com os seus próprios mecanismos de defesa, com os seus próprios medos, receios, com a própria ansiedade também, ou com a sua própria crítica, o que for. E então entra-se aqui num ténis, não é? De um para o outro, de competição na discussão e não como uma comunicação entre membros da mesma equipa, não é? Parece que se está a jogar em equipas diferentes, parece que o outro se torna aqui um bocado o inimigo, não é? E muitas das vezes estas repetições ou estes desgastes ao longo do tempo faz com que a pessoa de alguma forma se canse e em certas situações se, entre aspas, desligue, não é? Pronto, eu não sei se vocês já perceberam, às vezes em certas situações, depois quando começa a haver muita repetição, às vezes eventualmente chegou ao seu limite, encheu o copo, não é? O copo encheu-se de água, ele já não aguenta mais, então desliga. E o desliga pode passar para a ignorância, aparente ignorância, não é? Não significa que dentro não esteja a sentir algum stress, alguma tensão, alguma irritabilidade, mas já não a exterioriza. E muitas das vezes isto leva a que o outro se sinta ainda mais frustrado, porque aquela pessoa não está a dar a atenção devida, não está a reagir, está a guardar ou está a guardar as opiniões e os seus sentimentos para ela ou para ele, mas está de alguma forma a ignorar-me. E ainda que eu queira fazer algo pela relação e queira falar sobre o assunto, aquela pessoa naquele momento já não me está a ouvir. Então eu sinto frustração e sinto falta de respeito, sinto que acabo por estar de alguma forma a falar sozinha ou sozinho e então começa-se a haver essa, diremos assim, separação, não é? Essas brechas na relação, porque de alguma forma, lá está, a comunicação não é a melhor. Então eu aqui queria falar um pouco da questão de quando realmente existe uma franca comunicação, algo que se pode fazer é sempre falar daquilo que nós sentimos, não é? Não tanto do que pensamos,
em relação ao assunto, nunca de uma forma crítica ao outro, chamando nomes ou apontando o dedo, fizeste isto, fizeste aquilo, mas sim dizendo como é que eu me sinto relativamente à situação que está a acontecer, não é? Quando é assim, quando eu expresso aquilo que eu sinto em relação à situação que está a acontecer, quando eu de seguida posso dizer, olha, eu sinto-me assim, sinto-me triste porque isto está a acontecer, o que eu precisava era que tu pudesses ajudar ou nós pudéssemos fazer desta maneira ou daquela, aqui estamos também a apresentar uma eventual solução, não é? E quando nós falamos no eu sinto, não é? É algo que, no facto de não estar a atacar o outro, não estar a chamar a atenção ao outro como se o outro fosse o único responsável pela situação, eu estou a falar de mim, faz com que o outro, de alguma forma, tenha mais abertura para ouvir e possa também dizer, olha, eu sinto assim, mesmo que se tenham sentimentos diferentes em relação às coisas, ou divergências de opinião, ou diferenças de opinião, quando se transmite aquilo que se sente e se pode escutar o outro respeitando aquilo que ele sente, porque às vezes também há algo, não sei se vocês já passaram por isto, mas muitas das vezes nós achamos que aquilo que o outro sente não faz muito sentido, ou se eu estivesse naquela posição, se calhar não sentiria a mesma coisa. Pois é, mas as pessoas são diferentes e nós temos que aprender a respeitar aquilo que eles sentem, ainda que não concordemos ou achamos que não faz sentido que a pessoa se sinta assim. Mas a pessoa sente-se assim, é um facto, e isto necessita ser validado, não é? E quando falamos no remar numa direção ou remar em diferentes direções, em síntese, nós podemos aplicar isto, por um lado, exteriormente, não é? Por exemplo, se um quer fazer uma viagem a um determinado local e o outro a outra, e é muito recorrente este tipo de divergências, porque uma pessoa é mais de cidade e é mais extrovertida, gosta de estar mais com pessoas, e a outra gosta mais de isolamento, do campo, estar mais em casa, de se calhar se refugiar mais a ler, ou ouvir música, e a outra pessoa gosta mais de sair à noite e estar com os amigos e de fazer jantares. É natural que este tipo de personalidade, o facto de serem diferentes, crie tensões se não se souber de alguma forma articular, não é? Pronto, é possível articular, claro que é, e às vezes as pessoas complementam-se muito bem quando assim é. É a questão de, há muitas estratégias para isto e que nós normalmente na mentoria para casais abordamos, mas eu só estou aqui a dar um exemplo que neste caso estamos a falar de tendências externas, não é? De querer fazer coisas diferentes externamente, mas também acontece que internamente, de alguma maneira, nós às vezes tínhamos certas formas de comportamento, formas de sentir e viver as coisas e de ver a vida que são, de alguma forma, diferentes da outra pessoa, não é? E muitas das vezes, se nós não ouvimos o outro, não comunicamos em respeito, reciprocamente, essas formas, muitas das vezes, dão-nos essa sensação de que eu, afinal, estou a viver a vida, estou a fazer um caminho de vida sozinha e não com outra pessoa, porque ela não consegue, de alguma forma, ver aquilo que eu vejo, sentir aquilo que eu sinto, não me vê a mim como eu sou, não é? E para chegar aí, não é? Porque houve um caminho a percorrer, não é? Então, isto começa por uma decisão e uma compreensão de que a relação é igual a uma equipa, em que os dois fazem parte da mesma equipa e não jogam em equipas diferentes, não entram em competição um com o outro, não podem entrar em competição um com o outro, não é? A decisão tem que ser tomada para o bem da relação e não para o bem de A ou B. Os pensamentos, a forma de pensar, a forma de sentir na relação é em prol da relação.
eu vou falar, eu vou expressar, eu vou atuar da forma como for mais conveniente para a relação, não como for mais conveniente para mim, ok? Isto faz toda a diferença. E hoje em dia, aquilo que eu posso observar é que existe muito, diríamos assim, um egocentrismo, não é? Dentro da relação. Cada pessoa às vezes é muito egocêntrica. Claro que cada um tem as suas necessidades, essas necessidades é importante que sejam de alguma forma colmatadas, não é? E que o outro nos possa ajudar a colmatar as necessidades. Já falámos aqui, eu já mencionei, que eu acho que a outra pessoa deve vir à nossa vida para nos fazer mais felizes, não é? Para nos fazer felizes, não é? Portanto, as nossas necessidades à partida é algo que nós, de alguma maneira, precisamos de aprender a suprir. Claro que existem necessidades dentro da relação, não é? E que também é importante partilhá-las e que é bom que realmente o outro possa ajudar a nutri-las, não é? Contudo, essas necessidades não devem gerar, diríamos assim, aquilo que chamam-se os apegos, não é? Porque às vezes estarmos muito apegados a essas necessidades fazem com que começamos a cobrar ao outro a obrigação de ter que dar resposta a essas necessidades. E essa atitude de cobrança coloca mais uma vez a atitude de separação, não é? Como se vamos exigir ao outro que faça algo, eventualmente até se calhar contra a vontade dele, não é? E então não estamos a amar na sua vontade, não estamos a amar nas suas decisões. Eu sei que isto é tudo muito complexo porque necessita de amadurecimento, necessita de autoobservação, necessita que nós refletamos sobre as coisas, que conversemos muito sobre as coisas com o outro, não é? E se calhar quem me está a ouvir provavelmente vai dizer, mas nós vamos fazer isso, mas o outro não faz, não é? Pronto. E voltamos aqui então à mesma questão. Ok, são duas questões aqui. Uma é, eu vou atuar na relação de uma maneira só porque o outro atua? Ou vou atuar na relação da forma que eu acredito que é uma forma construtiva de atuar na relação, para bem da relação, não é? Se eu fizer a minha parte é muito mais fácil que o outro faça a dele. Estar na dependência, no jogo, se tu fazes eu também faço, se tu não fazes eu não faço, eu acho que entramos no jogo do olho por olho, dentro por dentro, que não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que muitas das vezes está a acontecer nos nossos relacionamentos, na maior parte dos relacionamentos, não é? É aquela sempre um pouco a avaliação do que é que se está a dar, do que é que se está a receber, como é que eu posso... acaba por não haver muitas das vezes uma entrega total e um compromisso total no seio da relação. Então, muitas das vezes quando isto acontece, lá está, às vezes não se coloca, não se abre totalmente o coração a viver e a decidir juntos em função da relação, não é? Para que possam os dois estar a remar na mesma direção, para que não se sintam estar contra a corrente e quando não é assim, então o que acontece muitas das vezes é que a pessoa, de alguma forma, às vezes quer que as coisas funcionem de uma determinada maneira, tenta impor isso e às vezes a outra pessoa, de alguma forma, contraria, não quer, depois acaba por se fechar e então nós sentimos que estamos a puxar e que o outro não está a empurrar, não é? Sentimos que nós estamos a fazer os movimentos um bocado sozinhos. Aqui a questão é que se lá nós estamos a fazer os movimentos que achamos que são bons para nós, mas se calhar não são os movimentos convenientes para a relação. E não significa isto que temos que fazer a vontade do outro sempre, ou que isto significa que temos que fazer a vontade do outro. Significa que temos que, em conjunto, conversar sobre os assuntos de uma forma construtiva, para que possamos aprender as novas perspectivas que o outro possa dar, abrir a nossa mente também, ver alternativas e criar, de alguma forma, a dois, soluções construtivas para a relação, não é? Em prol da relação. Isto faz muita diferença porque
nas pequeninas coisas e nos pequenos desafios que a vida já nos coloca exteriormente, se o casal estiver unido como uma equipa interiormente, num círculo, diríamos assim, fechado, não é? Aquilo que vier de fora é muito mais fácil tomar e digerir pelo casal e resolvido a dois do que se o casal já tiver em si fracionado. Quando o casal em si já tem divergências de opiniões, de sentires, já sente que está em competição e não faz parte da mesma equipa, quando vem uma tempestade da vida, não é? Ou um problema circunstancial, pois aquele casal não está preparado para o enfrentar e então muitas das vezes os casais entram em crise por questões que podemos dizer, foi por causa de algo exterior, mas se calhar não foi, é porque interiormente já não funcionavam como uma equipa, não é? Então, quando um puxa, o outro empurra, ok? A questão aqui é compreender se puxa e se empurra a favor da relação, não é? E não a favor de um dos membros da relação. Claro que também é muito interessante o seguinte, quando vemos as coisas de uma forma em prol da relação, a nível futuro e a longo tempo, não é? É óbvio que há sacrifícios que cada um tem que fazer na relação, mas são sacrifícios que eu diria, gosto mais de chamar sacro-ofícios, porque são ofícios no sentido de ações sagradas, no sentido em que são atos devocionais, atos de serviço, algo que eu faço em prol da relação, em algo que eu invisto da relação que é minha. E, portanto, não é algo que eu estou a perder para o outro ganhar, não é? Esta mentalidade é aquela mentalidade que é inconveniente, não é? Agora, se nós percebermos que, por exemplo, em termos de carreira, acontece às vezes, não é? De repente, um dos membros do casal precisa de quer fazer um mestrado e vai entra num processo, de, se calhar, de estar a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo durante 2 anos, vai ter menos tempo para a família e para os filhos, ou para passear, ou para ter férias. Ok, então podem acordar que um fica mais sobrecarregado das tarefas domésticas, do cuidar dos filhos, se calhar, para que o outro possa ter a liberdade de fazer isso. Mas porquê? Porque isso vai, se calhar, trazer maior rendimento depois futuro para a relação, que depois vai permitir dar resposta a alguns objetivos que, se calhar, o casal queria ter, uma casa maior para ter os filhos, enfim. Então não significa que depois, futuramente, as coisas não se podem inverter e se calhar aquela pessoa que tinha ficado mais a cuidar da família, se calhar também não possa então depois, se calhar, necessitar de mais tempo a fazer uma outra formação, também ter um curso ou ter que trabalhar 6 meses para algum lado destacado ou destacada para poder ter algum outro rendimento e então ficar o outro. Então, mas porquê? Porque se pensa na relação e no benefício a longo prazo daquilo que é para os dois. E esta dança, não é? É importante que possa ser compreendida desta forma e não tanto, eu só faço se tu fizeres, não é? Ou eu podia fazer mais, mas pronto, como o outro não faz mais, eu não faço porque não quero ficar a sentir que estou a pôr a mais na relação do que o outro. Este tipo de mentalidade é uma mentalidade, diríamos assim, egoísta, não é? Porque a pessoa está a pensar nela própria, não está a pensar no bem da relação, então não está com os seus 100% na relação, não está 100% comprometida na relação, não está de uma forma 100% entregue. Claro que para que nós nos entreguemos numa relação, precisamos sentir confiança, não é? Confiança no outro, saber que o outro está lá para nós quando nós precisamos, saber que o outro tem os mesmos valores em relação à relação do que nós, não é? Valoriza a relação da mesma forma que nós valorizamos, prioriza a relação da mesma forma que nós priorizamos. Claro que isso estabelece essa confiança, não é? Para que nós possamos então depois comprometer-nos e realmente tomar essas decisões assim maiores ao longo do relacionamento e da vida, não é? Então, a questão aqui regressamos, não é? Quando um puxa e o outro não empurra, também tem outros matizes às vezes. E isto tem a ver com, às vezes pode ser só a questão da forma como nós nos posicionamos na relação, que era o que eu estava a mencionar, mas às vezes pode ter, diríamos assim, gatilhos escondidos que levam a pessoa a agir dessa forma. E muitas das vezes pode ter a ver com problemas de relações anteriores que aconteceram e que a pessoa vem de alguma forma algo traumatizada disso,
ou condicionada na sua forma de pensar e na sua forma de agir, porque viveu as coisas de determinada maneira. Se calhar todos também já experienciaram isso um pouco. Às vezes pode ter a ver também com situações de infância em que a pessoa vivenciou ou presenciou o relacionamento dos pais de determinada maneira e de alguma forma incorporou certo tipo de comportamentos e simplesmente os repete mecanicamente. Ou pode ser até, não isso, mas outro tipo de trauma que possa ter sofrido na infância e que está, de alguma forma, a agir em função desse trauma, mesmo que seja de uma forma totalmente inconsciente, ok? Às vezes não é de uma forma consciente. Então, às vezes, quando estou a fazer a mentoria para casais e estamos a conversar sobre as coisas, muitas vezes começamos a tentar perceber porque é que a pessoa sente assim, qual a origem daquele sentimento, daquela emoção, e muitas vezes a pessoa de repente viaja ao passado quando tinha se calhar 5 anos de idade e se calhar o pai teve uma reação com ela de uma determinada maneira, e então ela, cada vez que alguém faz aquele tipo de abordagem, a reação dela é uma reação eventualmente de medo, de se fechar, de ficar congelada, pois depende de muita coisa. Muitas das vezes aquilo que nós estamos a projetar e a manifestar no dia-a-dia tem muito a ver com a forma como vivemos o nosso passado e qual é a nossa história, não é? Acho que isso, por um lado, todos sabemos. O que acontece é que no nosso dia-a-dia não temos essas coisas em consideração. Um casal normalmente chega à mentoria para casais, às vezes quando já esgotou todos os recursos que tinha à sua mão, não é? Existem muitos outros, mas às vezes aqueles que o casal tinha já os esgotou, estão desgastadíssimos, e às vezes já estão no limite de, ok, ou isto agora resulta com mentoria, ou então acabamos por ter que nos separar, não é? E se calhar eu aqui menciono que é importante às vezes, hoje em dia ainda há um bocadinho um estigma de pedir ajuda nestas questões mais íntimas, mas é importante porque de alguma forma, às vezes uma visão diferente de fora, estratégias diferentes, ferramentas diferentes e às vezes coisas tão pequeninas como o dizer a mesma frase de uma forma diferente faz toda a diferença. E pode impedir, não é, e evitar que realmente uma separação, um divórcio aconteçam. Porque existem tantos divórcios hoje em dia e, quanto a mim, sinceramente, muitos deles desnecessários porque simplesmente não haviam os recursos ou porque as pessoas não pediram ajuda, não é? Algum profissional que os pudesse ajudar dentro dessa área. Então, eu acho muito importante e também estou feliz porque hoje em dia também vejo que casais mais jovens começam a aparecer já a querer fazer prevenção, ou seja, começam a sentir alguns problemas e vêm para pedir ajuda, para ver como é que podem lidar com estes problemas no futuro, para não terem problemas mais difíceis ou complexos no futuro. Isto é uma grande alegria para mim, é algo também que nota-se, né, que existe uma mentalidade, diríamos assim, algo diferente nas camadas mais jovens. E vai fazer toda a diferença, não é? Porque previne. Se por um lado às vezes podemos pensar que as camadas mais jovens, e é verdade também, infelizmente já muitos deles não têm tanto a fé no amor, não é? Ou a crença de que realmente o amor é possível, existe, porque existe uma forma comportamental de troca de parceiros muito frequente e às vezes não dando tempo realmente a um sentir mais profundo, é algo mais circunstancial. Isso acaba por, de alguma forma, construir na psicologia interna da pessoa a descrença no amor ou a falta de contacto com uma relação baseada no amor, não é? É mais baseada, se calhar, na paixão, na química, naquilo que aparece naquele momento e não tanto no começo, muitas vezes, por uma amizade e depois que se vai estabelecendo a confiança e o amor que se vai construindo, não é? Então, há um bocadinho de tudo hoje em dia, as relações são todas muito diferentes, mas parece-me a mim que quando regressamos sempre ao básico, que é o sermos amigos, o pertencermos à mesma equipa, o perceber que, portanto, esta foi a minha escolha, então eu vou honrar a minha escolha, pensando na minha escolha,
e priorizando a minha escolha, a relação que eu tenho, não é? Não tanto aquilo que é o meu interesse pessoal, do que é que eu posso extrair da relação. Ok, nós temos estas necessidades e esses interesses da relação, mas não podemos ir para uma relação só a pensar no que é que vamos receber, mas também temos que pensar no que é que vamos dar, não é? E nessa troca que vai fazer essa dança e que vai nos fazer crescer, aprender, tornar-nos pessoas mais experientes, mais maduras, com mais sabedoria. Às vezes, obviamente, também vamos passar por crises, por dores, faz parte, não é? Faz parte da... ninguém nos ensina na escola, não é? Como é que nos devemos relacionar? Eu estou aqui a acabar de ter o curso preparado que nunca nos ensinaram sobre o casamento, que é precisamente sobre um relacionamento, não é? Certas coisas que são um bocadinho básicas, mas que nem é básica às vezes na escola nos ensinam, mas que fazem toda a diferença quando realmente queremos estar na mesma equipa que a nossa cara metade. Era hoje que eu queria partilhar convosco, espero que vos seja útil. Deixem aqui em baixo nos comentários alguma observação. Se vocês têm algo a acrescentar também é muito bem-vindo, não é? Alguma dica extra, alguma ferramenta a mais, não é? E podem me encontrar em Margarida Castro, www.margaridacastro.com, e também em Margarida Castro Mentoria no Facebook ou no Instagram. E espero que realmente possam transformar, renovar as vossas relações, que elas possam florescer e ser uma fonte de felicidade e de alegria nas vossas vidas. É essa um pouco a minha missão, aquilo que eu quero ajudar-vos a construir, e espero que realmente em relação ao futuro seja algo mesmo brilhante. Então, boa tarde, bom dia e boa noite. Até breve. Namastê.